Deuteronômio capítulo 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército dos céus, o que eu não ordenei, e te seja denunciado e o ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade certo que se faz tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem, do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido, comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor Deus o escolheu de entre todas as tribos para ministrarem o nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrarem o nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro.
nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3. E isto será para que nela se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher para que viva. Aquele que sem querer ferir o seu próximo a quem não aborrecia antes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia dantes. Portanto te ordeno: 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras cidades além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá, para possuíres. Na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de algum desvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. E assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo.
Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco à peleja por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres, e as crianças, e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que não cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiado por ti? Mas as árvores cujos frutos souberes que não se comem, destruí-las-ás cortando-as. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. Deuteronômio capítulo 21. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado, nem puxado o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: As nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiserdes tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disto a tomarás. Tu serás seu marido, e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal,
pois a tens humilhado. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes der ouvidos, seu pai e a sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio capítulo 22. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles. Restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu o não conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que o teu irmão os busque e tu lhes restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu o achares. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu achares. Não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão ou seu boi, não verás caído no caminho, e a ele te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com os passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponha culpa de sangue, se alguém de algum modo cair nela. Não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás com junta de boi e jumento. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Se um homem casar com uma mulher, e depois de coabitar com ela a aborrecer, e lhe atribuir atos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama, dizendo: Casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: Dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu, e eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: Não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça despojada, e a forçar, e se deitar com ela,
Então morrerá só o homem que se deitou com ela. À moça não farás nada. Ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo. A mulher desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem achar moça virgem que não está desposada, e a pegar, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Deuteronômio capítulo 23. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiros fostes na sua terra. Os filhos que lhe nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento. Não permanecerá nele. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e, posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete. E quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Não entregarás ao seu senhor o escravo, que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Deuteronômio capítulo 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou.
Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria sim a vida. Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Deuteronômio capítulo 25. Em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar, na sua presença, com os números de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta, aos anciãos, e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhe-ás a mão. Não a olharás com piedade. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho, e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deuteronômio capítulo 26.
Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: Hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e à tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus. Segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua habitação, desde os céus, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te faz dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que seja povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Deuteronômio capítulo 27. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: Guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para que entres na terra que te dá o Senhor teu Deus, na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás essas pedras, que hoje te ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas dessa lei. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: Guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali.
Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: Amém.